eminente relatora. Excelência, gostaria de indagar se aceitam a proposta da emenda. Alguma objeção? Não havendo nenhum óbice, pois não, doutor. Não havendo nenhum óbice, devolvo a palavra à desembargadora Lira para a leitura do projeto de ementa. Bem, aqui são já acho que o quarto habeas corpus, mas vem-se aqui, sim, recomendando a celeridade. Portanto, eu parabenizo aqui o doutor Leandro Vasque, porque, de qualquer maneira, o seu pedido teve um parcial provimento. Dito isto, vou ler a emenda aqui. A organização criminosa, artigo 2º, parágrafo 2º, parágrafo 3º da Lei 12.850/2013, prisão preventiva, admissibilidade, não conhecimento das teses favoráveis ao paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Mera reiteração. Aí aqui já, como bem disse o nosso digno procurador, existe uma reiteração quanto a esses fatos. E não tem fatos novos a ensejar constrangimento legal. Mérito, tese de excesso de prazo para julgamento. Não estou considerando figurada, porque o processo é complexo, nos termos da súmula 15 do TJCE, e essa instrução criminal, como bem afirmou o digno doutor Leandro Vasques, ela já foi encerrada. E esse desmembramento, que também o nobre advogado se reportou, ele já foi feito em relação ao acusado, ao paciente Danilo. E, nesse caso, já foi encerrado e tendo possibilidade da prolação de sentença em data próxima. Então, eu estou conhecendo parcialmente e, na extensão cognitiva, denegada com recomendação de que a autoridade impetrada empreenda celeridade e envie todos os esforços para que seja proferida a sentença. É como voto, excelência. Como vota o desembargador Carneiro Lima. Com a digníssima relatora. Eu também acompanho o voto da relatora, ratificando o voto provisório e examinando novamente o processo, aquilo que já havia constatado, conforme também manifestado na sustentação oral do Ministério Público. Não vejo aqui prazo demasiado que pudesse ensejar a soltura do paciente, a concessão da liberdade, ainda que com cautelares. Eu penso até que é o caso aqui de aplicação da súmula 52 do STJ, que diz, né? Encerrada a instrução, fica superada a alegativa de excesso de prazo, né? O que é o caso aqui, já se está aguardando a sentença por um prazo razoável, né? Nesse sentido, então, acompanho o voto da relatora. Proclamo o... Pois não? Presidente, só queria indagar se a eminente desembargadora relatora, desembargadora Lira, se concordaria, pelo menos, em determinar um prazo para a aprovação dessa sentença, 30 dias, enfim, só para ficar constando no voto, se possível. Vereadora Lira, gostaria de se manifestar? Assim, é difícil aqui, porque o caso é complexo, mas eu não... Se há... Porque, veja, desembargadora, só para encerrar, embora seja um caso complexo, assim, o crime não é hediondo, não é um tráfico, não é um homicídio, não é um estupro. E eu tenho outras demandas lá na mesma vara que, às vezes, demandam 6 meses, 8 meses para uma sentença. Acredito que, se o acordo constar um prazo de 30 dias, seria razoável. Não, mas eu estou aqui... Já que a desembargadora coloca o assunto para a turma julgadora, não é isso? Eu gostaria de manifestar minha opinião nesse sentido. Eu discordo da possibilidade de se estabelecer um prazo, até porque não temos condições de fazê-lo com responsabilidade. Não temos uma correição realizada nesta vara que possa dizer se os processos podem ser julgados com 30 dias, com 2 dias, com 1 semana, com 2 meses. Seria um ato desta Câmara Criminal, com todo respeito, doutor Leandro, em estabelecer no julgamento de um habeas corpus um prazo certo para o juiz julgar,
uma determinação sem nenhuma base concreta de análise, de estudo, se realmente é um prazo que possa ser seguido. Segundo falado na sustentação oral do senhor, aguarda-se há 2 meses o julgamento do processo, né? Então, para nós, operadores do direito, nós juízes e advogados, né, o Ministério Público, nós que conhecemos a realidade do mundo jurídico, não é um prazo que se possa considerar como exacerbado. Eu sei que para quem está preso, qualquer minuto é muito tempo. Eu não discordo disso, não. Mas eu falo enquanto operador do direito, enquanto alguém que analisa o direito, aplicando diante do caso concreto, diante da realidade em que nós vivemos. E a jurisprudência nacional é construída nesse sentido. Eu, pelo menos, nunca vi, né, aqui decisão nossa se estabelecendo prazo, 1 ano que seja, 2 anos que seja, para um processo ser julgado. Eu acho que assim nós extrapolamos a nossa competência, nós não temos poder correcional para estabelecer esse provimento. A nossa competência aqui, em sede de apelação, é analisar a decisão que fora prolatada, né? Mas, enfim, esse é o meu entendimento, já que a relatora esboçou aqui o interesse de ouvir a turma julgadora. Mas devolvo a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem razão, porque aqui seria até em pensar e invadir o princípio da independência do juiz, não é? Então, aqui, doutor Leandro Vasco, nós já estamos colocando essa recomendação. Por isso que eu realmente abri, porque não existe no ordenamento jurídico essa parte do habeas corpus, porque aqui está dizendo que o processo é complexo. Então, nesse momento, está no prazo razoável, mas mesmo assim, 2 meses, nós estamos fazendo essa recomendação, e aqui, se a gente fosse uma determinação, poder-se-ia invadir esse princípio tão caro para a independência judicial. Então, nesse caso, vejo que, por enquanto, não há como e nem dar o prazo, o que poderia quer dizer, não, está com excesso de prazo ou não está no excesso de prazo. Mas, como não está no excesso de prazo, nós estamos só recomendando, mas não podemos determinar nesse momento. Era isso, presidente. Pois não, então, proclamando o resultado por unanimidade de votos, apelação parcialmente conhecida. Habeas corpus. Perdão, é porque eu acabei mudando aqui. Agora, só a informação, desembargador Mário, só para concluir. A terceira Câmara Criminal, eu já tive habeas corpus lá que foram concedidos com a determinação de prazo para a prolação de sentença, só para o conhecimento de Vossa Excelência. Seria interessante nós aprendermos o fundamento legal para isso. Do juiz, o adquirente, estabelecer prazo para que o juiz gestor da vara, presidente do processo, julgue em determinado prazo, sem competência correicional. Bom, item 28, habeas corpus, né? Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do habeas corpus para denegá-lo, nos termos do voto da relatora. Próximo processo, também sede de habeas corpus, item 23. Traz o habeas corpus 634330, dígito 92, ponto 2024.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Gleidson Gomes Silva. Paciente Francisco José de Negreiros Lopes. Impetrado juiz de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza. Relatoria também da desembargadora Lira, a quem concedo a palavra. Eu gostaria de indagar das partes se aceito a dispensa da leitura do relatório. Alguma objeção?
Nenhum. Então, sendo assim, já concedo a palavra à Sua Excelência, o doutor advogado Gleidson Gomes Silva, para apresentar suas razões em sustentação oral no prazo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos ao desembargador presidente, Mário Parente, Teófilo Neto, desembargador relatora Lira Ramos de Oliveira, desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, desembargador Francisco Carneiro Lima, bem como meus cumprimentos ao representante do Ministério Público, da Defensoria Pública e aos advogados. Excelência, houve uma violação do artigo 387, parágrafo 2º do CPP, do Código de Processo Penal, pois o colegiado da Vara de Organização Criminosa, ao prolatar a sentença condenatória nos autos do processo 024-0225-04-2021.8.06, ao contrário, deixou de fazer a detração do período de prisão provisória do paciente, o qual interferiu diretamente no regimento inicial da pena privativa de liberdade. O paciente ele foi denunciado pelo crime de organização criminosa armada, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, sendo preso em 29 de janeiro de 2024, mediante o cumprimento de um mandato de prisão. Ocorre, Excelência, que a sentença condenatória foi prolatada no dia 2 de setembro de 2024, sendo o paciente condenado em 8 anos e 3 meses de reclusão, estabelecendo o cumprimento da pena no regime inicialmente fechado e deixando de realizar a detração em favor do paciente, vez que alegou que o tempo de prisão não seria apto a modificar o regime imposto na presente sentença, porque não é verdade. Porque se faz a detração dos 7 meses já preso, o réu já entra no regime inicial faltando 7 anos e 6 meses, negando assim o seu direito de recorrer à liberdade. Então, o regime já seria o semiaberto e não fechado. É uma obrigação do juiz computar o tempo de prisão provisória para a fim de determinar o regime inicial de pena privativa de liberdade, não fez. Pois a detração ela deve ser considerada pelo juiz que profere a sentença condenatória nos termos da lei. Isso, na prática, amplia o direito do paciente criminalmente, pois poderá, por força da detração considerada pelo próprio juiz da sentença condenatória, iniciar o cumprimento de sua pena em regime menos rigoroso. O paciente é primário e se encontra preso há mais de 7 meses, sendo que a falta da detração da prisão provisória na aprovação da sentença causa um prejuízo enorme ao paciente, vez que interfere diretamente no regime inicial do cumprimento da pena. Está mais que comprovado que a omissão do juiz de piso em se negar a fazer a detração de 7 meses de prisão provisória do paciente interferiu exclusivamente em seu regime inicial do cumprimento de pena, estando assim caracterizado a violação da lei. Assim sendo, houve a violação do artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, pois se encontra em desacordo com o artigo 29, com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, eis que é ausente a fundamentação quanto ao regime inicial do cumprimento de pena e o direito do réu em recorrer à liberdade, razão pela qual se justifica a concessão do habeas corpus. Diante de todo o exposto, com fundamento nos princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, na defesa dos interesses do paciente, postula que seja concedida a ordem impetrada para ordenar de plano que seja feita a detração da pena, sendo fixado o regime inicialmente adequado, que é o semiaberto, sendo concedido o direito do réu em recorrer à liberdade, relaxando assim a prisão preventiva e legal do Francisco José de Negreiro Lopes e expedindo em seguida o seu competente alvará de soltura. É isso que a defesa tem a pedir. Obrigado. Agradecemos também, doutor. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo.
Obrigado, Excelência. Quero saudar o Dr. Gleison Gomes Silva, parabenizá-lo pela defesa feita nesse plenário virtual. E sobre a questão posta de forma muito clara e objetiva pelo nobre defensor, o Ministério Público, com toda a vênia, ousa discordar, Excelência. E já nos manifestamos nos autos, portanto, eu faço apenas um resumo do que já foi posto, que o habeas corpus é uma ação constitucional voltada à proteção da liberdade de locomoção, sendo cabível apenas quando há evidente constrangimento ilegal ou abuso de autoridade. Entretanto, no presente caso, o paciente não apresentou prova pré-constituída que demonstre a alegada coação ilegal. A mera alegação de que não comunga com o entendimento do juízo em sede de sentença condenatória é objeto do recurso de apelação e não do habeas corpus. A ausência de prova pré-constituída torna inviável a análise do mandamus, pois o habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo essencial que as ilegalidades sejam demonstradas de forma imediata e objetiva, como é entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando fala e reproduz apenas uma pequena parte dessa decisão. No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de serem apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente, é o HC 137.315, segunda turma, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, 13 de fevereiro de 2017. Mas, nesse mesmo sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça em decisão relatada pelo eminente desembargador Mário Parente, quando estabelece, no seu item 2, em análise da ementa, em análise aos autos, segundo sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que é incabível a utilização de habeas corpus quando o suposto ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, de modo que, visando o presente writ a modificação de sentença condenatória, deveria ser utilizada a medida cabível, qual seja a apelação criminal, ação adequada para modificar a decisão judicial condenatória, razão pela qual o não conhecimento da presente ordem quanto a este ponto é medida que se impõe. Esse foi o habeas corpus 063-6140-39.2023.8.06.0000, data do julgamento 12 de dezembro de 2023. E também, seguindo esse mesmo entendimento, trazemos a colação habeas corpus relatado pelo saudoso desembargador Haroldo Máximo, quando este assevera: alegada omissão do juízo sentenciante quanto à detração penal e insurgência em face do regime prisional inicial fixado, incompetência do juízo impetrado para apreciar o pleito principal, competência do juízo da execução penal, pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, inviabilidade de writ como sucedâneo à ampla cognição do recurso de apelação interposto, teses não suscetíveis de conhecimento na presente via. E assim diz o ilustre desembargador que as teses suscitadas no presente remédio constitucional concentram-se na alegação de omissão da sentença condenatória recorrida quanto à detração penal e na ilegalidade decorrente da fixação de regime prisional inicial mais gravoso. No tocante à suposta omissão ilegal da sentença proferida pela autoridade impetrada, especificamente quanto ao não conhecimento da detração penal, destaco inexistir efetivamente a omissão apontada, pois, ao juiz sentenciante, não caberia decidir sobre a detração penal, mas sim ao juiz da execução, conforme expressa a dicção legal da Lei de Execuções Penais, artigo 66, inciso 3 da LEP. E finaliza dizendo que, no tocante a esse ponto e a suposta ilegalidade da sentença pela fixação de regime prisional mais gravoso, saliente-se que tais pleitos estão pendentes de apreciação na via adequada, qual seja o interposto recurso de apelação criminal, de forma que não se é admissível a utilização de habeas corpus como via de mão dupla para a cognição da referida matéria, sob pena de suplantar a ampla devolutividade do recurso de apelação. Desta feita, as teses sustentadas no remédio em epígrafe não são suscetíveis de conhecimento na via estreita do habeas corpus, seja porque não cabe análise sobre a detração penal e progressão de regime, quando se quer efetivamente iniciado o cumprimento da pena,
como não se apresenta adequado rediscutir o regime de pena inicialmente fixado para o cumprimento em sentença condenatória recorrível. Me refiro ao habeas corpus 06290 221 7202 0806 0000, relatado pelo desembargador Haroldo Corrêa de Oliveira Máximo, julgado em 12 de agosto de 2020 pela Segunda Câmara Criminal. Postas estas considerações, manifesta-se o Ministério Público pelo não conhecimento do presente habeas corpus. Agradeço a atenção e devolvo a palavra. Com a palavra, a relatora, desembargadora Lira. Obrigada, Excelência. Aqui é um caso bem recorrente, não tem divergência, a Câmara é uma via estreita, habeas corpus, não dá para realizar a detração, como bem disse aqui o procurador, essa detração, a competência é do juiz das execuções. Feitas estas considerações, Excelência, gostaria que indagasse se eu posso ler a proposta de emenda. Alguma objeção? Nenhuma. Pois não, com a palavra, a relatora. Penal e processual penal, habeas corpus, crime de organização criminosa com emprego de arma de fogo. Artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850/2013. Sentença condenatória, admissibilidade, pleito de realização da detração da pena e alteração do regime inicial do cumprimento da pena. Discussões não suportadas pela estreita via do habeas corpus. Recurso de apelação interposto em trâmite no juiz de origem. Matéria afeta a apelação criminal. Inadequação da via eleita. Sucedâneo recursal. Precedente de sodalício. Inexistência de flagrante legalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos, isso não implica automaticamente na fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, precedência deste sodalício do STJ. Ordem não conhecida. É como voto, Excelência. Como voto, o desembargador Carneiro Lima. Acompanho a relatora. Eu também acompanho o voto da relatora, ratificando o voto provisório já exarado, lembrando que aqui há uma competência concorrente, tanto do juízo prolator da decisão, quanto também do juiz das execuções penais, né? Pode ser detraída a pena também junto àquele juízo. Muitas vezes isso acontece. E, além disso, o fato de que, como colocado pela eminente relatora, também na sustentação do Ministério Público, trata-se igualmente de matéria que exige o exame do efeito devolutivo e impugnável pela via recursal apropriada, não sendo o habeas corpus figura apta a substituir o recurso da espécie. Então, por essas razões, também voto pelo não conhecimento da ordem. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, não conheceu do presente habeas corpus. Na sequência, chamo agora o item 7 dos processos de pauta. Item 7, processos de pauta, o qual traz a apelação criminal de número 10.007, dígito 84.2018.8.06.0064, em que é apelante Francisco Gilailson Ferreira Diógenes, apelado o Ministério Público, sob minha relatoria e revisão da desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Para fazer a sustentação oral em favor do apelante, Sua Excelência, o doutor advogado Paulo Gabriel Ribeiro, a quem eu me reporto neste momento para informar, como fizemos a um outro processo há pouco, que votei na qualidade de relator pelo parcial conhecimento do apelo, dando-lhe provimento, né? Dando provimento à apelação, no que houve o acompanhamento através do voto provisório
das desembargadoras Lígia e Lira. E aí eu indago a Sua Excelência, o doutor advogado Júlio César, para saber se mesmo assim tem interesse em apresentar suas razões em sustentação oral ou se dispensa em face do princípio da celeridade. Não estamos ouvindo o senhor, doutor Júlio César. Aliás, perdão, doutor Paulo Gabriel, me desculpe. Doutor Paulo Gabriel, não estamos ouvindo. Ainda não. Não escutamos. Se o senhor aceitar, eu lhe pergunto, de acordo com a dispensa da sustentação oral, fazendo um sinal de afirmação, sinal de positivo. Se não estiver de acordo, nós podemos aguardar um instante que o senhor procure resolver o seu problema técnico. Então, lhe pergunto, está de acordo com a dispensa da sustentação oral? Por favor, faça um sinal. Ok, entendi. Então, havendo essa concordância da defesa, do Ministério Público igualmente, né? Então passarei à leitura do projeto de ementa. Um instante só para identificarmos o processo no sistema. Penal e processo penal, apelação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, absolvição e extinção da punibilidade. A ementa já está feita dentro daquele padrão, né, desembargador Carneiro, que o CNJ sugere. Caso em exame, item 1, caso em exame, apelação interposta por Francisco Gilailson Ferreira Diógenes contra sentença condenatória pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. Condenação inicial de 4 anos e 8 meses de reclusão. 2. Questão em discussão. Avaliação da suficiência das provas para condenação no crime de porte ilegal de arma e discussão sobre a prescrição do crime de receptação, levando à extinção da punibilidade. 3. Razões de decidir. Insuficiência de provas para estabelecer a autoria delitiva no crime de porte ilegal de arma, resultando na absolvição do apelante. Extinção da punibilidade pelo crime de receptação, devido à prescrição, conforme artigo 109, inciso 5 do Código Penal e artigo 107, inciso 4 do mesmo repositório legal. 4. Dispositivo e tese. Denúncia anônima e delação, mesmo que confirmadas na instrução processual, não são suficientes para atribuir a terceiros a propriedade de objetos ilícitos encontrados na residência do delator. 5. Parcial provimento do recurso para absolver o apelante do crime de porte ilegal de arma de fogo, de ofício, declarada extinta a punibilidade pelo crime de receptação. Dispositivos relevantes citados no Código Penal, os artigos 107, inciso 4, 109, inciso 5, 180, 386, inciso 7. Na Lei 10.826 de 2003, o artigo 14, jurisprudência relevante citada, STJ, no agravo regimental do ARESP, 2297428, Minas Gerais. Relatora, ministra Laurita Vaz.
Data de julgamento, 23 de maio de 2023. Colho o voto da desembargadora Lígia. Com o eminente relator. Colho o voto da desembargadora Lira. Acompanho Vossa Excelência. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do apelo para dar-lhe provimento. Não há mais nenhum outro processo com pedido de sustentação oral a ser julgado, mas ficamos na pendência de julgar dois processos, né, doutora Larissa, em que não houve unanimidade entre nós, dois votos declarados, divergentes, que apresentei. O primeiro deles é o item 1 da pauta, processos de pauta. Pois não, doutor? Item 1, processos de pauta. Traz a apelação criminal 276134, dígito 10.2021.8.06, ponto sequência de 3 zeros, 1, em que é apelante Francisco Marcos Vinícius Rodrigues Alves, apelado ao Ministério Público, relatoria da desembargadora Lira e revisão do desembargador Carneiro Lima. A desembargadora Lira votou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, o que foi acompanhada pelo desembargador Carneiro. Mas trago aqui um voto divergente. Vamos à identificação do processo no sistema. Só me permite? Pois não, desembargadora Lira? É porque aqui, realmente, com o voto declarado desde a vez passada, né? Isso. Aí que era só a insurgência era só o tráfico Privilegiado. privilegiado. Aí o juiz de origem realmente errou e aí a divergência não existe mais. Parece que a divergência de Vossa Excelência vai só contra a aplicação do etiquetamento social, é? Ou estou errado? Deixe-me só conferir aqui. Porque isso aqui já foi, eu botei até no chat. Eu digo na conclusão do meu voto divergente, fiel a essas considerações e a tudo mais exposto, me manifesto no sentido de divergir com a devida vênia do voto da eminente relatora para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, redimensionando a pena de Francisco Marcos Vinícius Rodrigues Alves para 1 ano e 8 meses de reclusão, iniciando em regime aberto, mais 167 dias multa, substituindo na espécie a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito, conforme a inteligência do artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal, a serem determinadas pelo juízo da execução. Isso em razão exatamente de vir aplicando aqui o tráfico privilegiado. Sim, aplicando o tráfico privilegiado. Exatamente, desembargadora. Certo. Aí nós realmente, eu constatei que o juiz de primeiro grau, ele incorreu em erro porque considerou, não é, as penas em curso. Então, foi considerado realmente o tráfico privilegiado. Agora, o que eu vi do voto de Vossa Excelência é que, depois que eu pus aqui no chat, que não havia mais divergência, e Vossa Excelência disse... Estou vendo agora. A vida perreada, né? Eu estou vendo agora. É assim aqui. mesmo. Pronto. Aí eu botei no chat, e aí realmente eu pus. Aí então não há mais divergência, né? Não, a não ser que Vossa Excelência está dizendo aqui dessa aplicação do etiquetamento social, né? Porque no caso não se aplicaria a ideia de habitualidade por força de ter ação penal em andamento, né? É exatamente a teoria do etiquetamento social. Ele correu em erro. Agora aqui, assim... Aquela história, porque está respondendo processo ou já respondeu, então pronto, foi ele mesmo e não aplica o tráfico privilegiado, né? Pois é, desembargador, mas no caso concreto, eu acho bem interessante. Mas faz tempo que eu falei, eu não estava nem aqui ainda. E eu já parabenizava Vossa Excelência. Eu estou sabendo. Desse etiquetamento social que dava uma tese. A primeira vez que nós invocamos não foi nem no julgamento judicial, né? Foi um administrativo. Isso. E aí, doutor Pastor, essa tese do etiquetamento social que o desembargador
Mário levanta, daria uma tese de doutorado. É muito interessante. Não, a gente tem que... Traduzindo, seria uma espécie, se a gente pudesse resumir Pode falar, num português mais direto, seria introduzir na interpretação jurídica o preconceito social. Preconceito social pesando na interpretação da norma. Se a gente pudesse ter uma tradução mais livre, seria nessa linha, né? Então é interessante essa tese, porque o preconceito, existe o preconceito para essas partes. Mas nesse caso concreto, desembargador Mário, eu estou dizendo o seguinte, que existe uma dicotomia, não é? Entre esse preconceito do etiquetamento social, que Vossa Excelência disse, esse estigma, e existe também para ver a possibilidade desses antecedentes, que o próprio artigo 28 da lei, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que no caso tem que verificar o local, então a própria lei, ela excepciona. E há pouco tempo, a súmula 53 que nós tínhamos admitia essas ações em curso. Agora que foi revogado, isso. A própria, então, o juiz, ele considerou essas ações em curso, não é? Mas agora não existe mais. Então, por esses motivos, nesse caso concreto, dizendo a Vossa Excelência que concordo que existe essa teoria do etiquetamento social, mas nesse caso concreto, penso, desembargador Mário, presidente, que o juiz ele correu em erro, sabe? Nesse caso concreto, eu não sei, mas concordo com Vossa Excelência que existe esse etiquetamento social. E aqui que muitas vezes, doutora Lira, esse etiquetamento ele é escondido no seguinte jargão popular que todos nós conhecemos. Lamentável, mas que infelizmente existe. A polícia prende e a justiça solta, né? Isso muitas vezes encobre este etiquetamento social, né? Muito bem, então, não havendo divergência, né, proclamo o resultado que a primeira Câmara Criminal, por unanimidade, né, deixa-me ver. Localizar aqui. Primeira Câmara Criminal conhece do apelo para dar-lhe parcial provimento, redimensionando a pena de Francisco Marcos Vinícius Rodrigues Alves para 1 ano e 8 meses de reclusão, regime aberto, mais 167 dias multa, substituindo-a por restritivas de direito, com base no artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal, a serem fixadas pelo juízo da execução, incorporando a eminente relatora as razões inicialmente apresentadas pelo voto divergente, mas que deixou de haver a divergência, sendo, portanto, o julgamento unânime. Próximo processo é o número 3, também de pauta, né? Item 3 de pauta. Eu apresentei também um voto declarado. Neste processo. Não é um voto extenso, né? Permito-me aqui, só são duas laudas para inteirar os julgadores. Conforme relatado às páginas 858 a 862, tratam-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e pelos réus Francisco Luiz Costa e Silva e Rodrigo Silva Holanda, objetivando a reforma da sentença proferida às páginas 380 a 391. Em que pese acompanhar a excelentíssima relatora nos demais pontos do voto, primeiro, peço venha para votar pelo conhecimento do recurso do réu Francisco Luiz Costa e Silva. Também
quanto ao pedido de recorrer em liberdade, haja vista que o julgamento do apelo não prejudica a pretensão de aguardar o trânsito em julgado da ação em liberdade, inclusive porque a defesa poderá lançar mão de recurso em face da decisão proferida por este colegiado. Ademais, o juiz, na sentença, deve se manifestar sobre a liberdade do paciente, é o que prevê o artigo 387, parágrafo 1º do CPP, sendo o respectivo capítulo, portanto, passível de impugnação em sede de apelação. No mérito do citado pedido, voto pelo improvimento, pois a gravidade concreta da conduta evidenciada pela significativa quantidade e variedade de drogas, armas e munições apreendidas, indica a necessidade da manutenção da custódia para a garantia da ordem pública nos termos do artigo 312 do CPP. Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de conhecer, e aqui está a divergência, apenas nesse aspecto. Eu venho conhecendo. Por que venho conhecendo? Porque a própria lei exige que o juiz se manifeste, se vai conceder ou não a liberdade para recorrer, né? Então, conheço. Para dar parcial provimento ao recurso do apelante, Francisco Luiz Costa e Silva, divergindo da relatora apenas no que diz respeito à análise do pedido de recorrer em liberdade, mas acompanhando o voto primeiro integralmente nos demais pontos. Porque a relatora, desembargadora Lira, vem não conhecendo do pedido para recorrer em liberdade. E eu distou nesse sentido, eu venho conhecendo porque a própria lei prevê que o juiz deve se manifestar sobre a liberdade do paciente, né? Então, por isso nós conheceríamos na apelação, né, no recurso de apelação dessa pretensão, embora não dando provimento, mas conhecendo. Badora Lira, gostaria de se manifestar? Gostaria. Aqui, nesse caso, a gente vem entendendo nesse sentido que há uma preclusão lógica, que aqui já tem jurisprudência sedimentada, de que a pessoa recorrer em liberdade, quando ele faz realmente a apelação, e tem várias jurisprudências que eu vi agora, não tenho aqui como anotar, mas meus votos, todo aqui da Câmara tem vários, no sentido de que, nesse ponto, ele é uma preclusão lógica, o de pedir recorrer em liberdade. É como voto, Excelência, mantendo meu voto. Pois não. Desembargadora Lígia, perdão, desembargador Carneiro. Excelência, eu Entendeu a pontuação? entendi. É apenas pelo conhecimento. Por quê? Porque ele faz um pleito que a própria lei exige que o juiz se manifeste. Por isso, conhecendo. Já que foi Embora decorrente não de condenação, não se defina, né? porque já está em liberdade, mas conhecendo. Eu acompanho Vossa Excelência, considerando que foi imposto na condenação, né? Sim, foi E deve mantida. ser conhecido pelo Foi improvido, órgão, apenas o pleito conhecido, porque se trata de uma matéria prevista em lei e que o juiz tem que se manifestar. Acompanho, Excelência. Bom, proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, nesse caso, por maioria de votos, conheceu do recurso para dar-lhe parcial provimento. Mas como não há alteração no julgado, de acordo com o regimento interno, a eminente relatora continua designada para a lavratura do acordo. Conhecer, apenas isso. Mas, de acordo com o nosso regimento, quando não há alteração, né, na questão do provimento final, condenando ou absolvendo, permanece o relator como designado para a lavratura do acordo. Apenas com essa retificação, né, de conhecer do recurso. Mais algum? Bom, não há mais nenhum processo listado para ser julgado nesta sessão. Eu indago a doutora Larissa para que nos informe quantos processos efetivamente julgados nesta tarde. Número 4, sim. A 44.
É o que Vossa Senhora pede, Vossa Excelência. Foi o pedido de sustentação. Que ali eu também tinha um voto divergente. Isso. Vista. Foi pedido de vista. 95 processos julgados em 4 horas de sessão. Alguma manifestação antes do encerramento? O aniversariante aí, né? Os parabéns do desembargador Carneiro e da doutora Larissa, não é? Que é hoje. Eu fiquei sabendo também, né? Então, Isso. Parabéns, doutora Larissa. Está comemorando fiquei entre sabendo nós. há pouco tempo. Parabéns aí aos dois, né? Muito bem, fazemos felicitação. coro. E Fazemos também coro. que conseguimos aí a taxa de congestionamento de menos de 35%. Estamos a turma está de parabéns, nossa, né? Muito bem. E também a chegada, né? Doutor do Plácido. Dr. Plácido, né? É um prazer renovado recebê-lo aqui, né? Como é que fica tão pouco tempo que a gente fica com saudade? Mas volta, né? Fica Já mais teve aqui tempo, outras vezes também. Doutor Plácido, fica mais tempo. Olha aí, coisa As boa. coisas melhorando. Muito bem, então declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho. Larissa. Parabéns.